Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin. Esse é o canal Apollo Fisioterapia. Você já ouviu falar sobre Machine Learning? Eu tenho certeza que na sua vida tem muito Machine Learning acontecendo. Machine Learning, de uma forma bem simples, é a máquina aprendendo a responder ou a identificar algum tipo de padrão. Então existem algoritmos que vão identificar padrões do que a gente faz no nosso dia a dia e vão dar resposta a partir desse padrão. Isso é um exemplo simples de Machine Learning. Agora, o que isso tem a ver com ventilação mecânica, com o canal Apollo Fisioterapia, é nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Vou apresentar aqui um artigo que usou Machine Learning para identificar, para saber se ele é capaz de identificar as assincronias ventilatórias de pacientes que estão em ventilação mecânica. Você quer saber o resultado desse artigo? Então assista esse vídeo até o final. Aproveita aí, antes de tudo, curtir o vídeo do canal Apollo Fisioterapia, se inscrever no canal Apollo Fisioterapia e você pode compartilhar com os colegas que você ajuda muito o canal Apollo Fisioterapia. Você sabia que a gente lança vídeos aqui toda semana? Então aperte o sininho que você vai receber notificações de quando sair algum vídeo novo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bora lá falar de Machine Learning e assincronia ventilatória. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre Machine Learning. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Machine Learning e a sincronia ventilatória, como eu disse aí na introdução do nosso vídeo de hoje. Vejam bem, primeiro de tudo, né, nós sabemos, né, que a ventilação mecânica, ela tem aí ela tem que suprir as necessidades ventilatórias do paciente. Quando isso não acontece, a gente costuma inclusive falar, né, na linguagem popular, que o paciente está brigando com o ventilador, né? Eles têm uma luta aí entre o paciente e o ventilador. Se vocês olharem para essa figura que está à nossa direita aqui, né, tá aqui na tela, mostrando aí para vocês, os gráficos eles são extremamente importantes para identificar as assincronias. E as assincronias elas têm características padronizadas, assim, tem padrões de comportamento, vamos dizer assim. A gente sabe então, né, que a sincronia é esse desequilíbrio entre a demanda do paciente e a oferta que o ventilador está dando para esse paciente. Um desequilíbrio que vai gerar então a assincronia. Olha que interessante, ela pode acontecer entre 10 e até 80% dos ciclos ventilatórios, sendo que entre 10 e 80 varia justamente pelos critérios que eu determino a sincronia, pelo tempo de observação e própria experiência do observador. E o que é mais relevante é que ele prolonga a ventilação mecânica dos pacientes que estão na UTI e inclusive prolonga, consequentemente, o tempo de internação desses pacientes na UTI. Sendo assim, identificar nos gráficos quais são as alterações e assim corrigi-las é extremamente importante. Portanto, identificar as assincronias para que você consiga corrigi-las é extremamente importante. Bom, esse artigo aqui, ó, que é um artigo de 2005, quando fala da questão gráfica, e aqui vai um adendo para vocês, estudem gráficos. Os gráficos, eles são extremamente importantes para nós e eles nos ajudam a identificar as alterações ventilatórias, me ajuda, inclusive, a gente conseguir regular o ventilador de uma forma mais correta. Bom, e olha o que esse artigo conseguiu aqui mostrar, né? Esse artigo a respeito do uso da ventilação mecânica, perdão, do gráfico do ventilador para identificar as assincronias. Que 1/3 dos profissionais só que estudam a monitorização gráfica. Tem 2/3 aí que então não estudam. Em 2005, havia poucas publicações ainda e consenso a respeito de monitorização. Obviamente que dali para frente muitas coisas aconteceram, muitos outros artigos surgiram, mas são poucos ainda que falam sobre a monitorização. E 25% só dos profissionais, só não, né? 25% dos profissionais acabam errando questões simples a respeito de monitorização. E isso tudo tem como consequência levar a óbito alguns pacientes, ou levar a alterações, né? Então, efeitos que levam ao óbito do paciente. Né? Então, desde o treinamento do profissional que está ali poderia evitar
como que o alarme está regulado, avaliar distração e outras coisas que vão, né, questões culturais que podem levar a algum tipo de evento. Muito bem, nós estamos falando de assincronia, por isso também estamos falando de gráficos. Então, o que a gente tem que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês? Esse artigo, que é um artigo que vai usar, né, vai ver se consegue o machine learning replicar alguns conhecimentos, as detecções de as assincronias de ciclagem. Aqui lembrando que nós temos assincronias de disparo, de ins, de ciclagem e de ex. Esse artigo especificamente só as assincronias de ciclagem, se o machine learning é capaz de identificar essas assincronias. A gente sabe que, então, como eu disse, ó, que a análise gráfica, o tempo e dedicação da equipe e o treinamento é o que vai me ajudar a identificar as assincronias. Então eu preciso ficar mais tempo, preciso saber fazer a identificação da sincronia para sabê-la corrigir, então eu preciso treinar profissional. A questão é que nem sempre nós temos um fisioterapeuta por leito, na maioria das vezes não temos, ou o profissional da enfermagem, enfermeiro ou auxiliar ou técnico de enfermagem que ali está, nem sempre ele é capaz de identificar a sincronia e chamar, né? E aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes o paciente vai acabar sendo sedado desnecessariamente. Eu poderia resolver essa sincronia sem que ocorra a sedação. Já o machine learning, qual a vantagem? A vantagem é que ele é um método considerado não invasivo, porque eu poderia colocar, assim como a gente olha para o gráfico, eu colocando, por exemplo, um catéter de pressão esofágica, identificar as alterações que tem ali na pressão, né, no gráfico de pressão esofágica, e identificar as alterações nesse gráfico, consequentemente as assincronias. Ele é muito sensível, porém é um método invasivo. O machine learning ele teria a capacidade, então, de forma não invasiva, né, olhando, né, entre aspas, porque é uma máquina que vai olhar para aquele padrão de curva do gráfico, se aquele padrão acontecer, ele vai identificar a sincronia mais rapidamente. E aí, então, ele consegue alertar o profissional e, consequentemente, corrigir sem a necessidade de sedação. Então, qual foi o objetivo desse estudo? A pergunta principal. Será que é seguro identificar de forma automática a sincronia? É semelhante ao que o detector humano fez, né? A detecção humana fez, ao que a máquina vai fazer? E aqui, especialmente, a sincronia de ciclagem. Como é que funciona, portanto? Então, esse trabalho funciona da seguinte forma. Eram 11 pacientes, aí tinha em torno de 125 a 126 ciclos respiratórios que foram selecionados de cada paciente, 5 humanos, né, experts em ventilação mecânica, identificação de assincronia, eles olharam e detectaram as assincronias ali, e aí então, por um outro lado, né, a máquina então foi lá testada e ela foi identificando, conseguiu, né, foi programada para detectar as assincronias chamadas de delay, né, na ciclagem ou ciclagem precoce, prematura. Ou seja, a ciclagem tardia ou a ciclagem prematura, né, que é um distúrbio de uma assincronia de ciclagem, ou então se não tinha nenhum tipo de assincronia. E isso então depois foi confrontado aqui a máquina com o ser humano. Bom, aqui é só para explicar para vocês, eram 5 experts e esses 5 eles viam as curvas, eles diziam se tinham ou não tinham aqui as assincronias de ciclagem, qual era o tipo de assincronia, e aí havendo concordância entre a maioria dos profissionais, aí então obviamente que eles eram considerados então unânime ali e aquilo era considerado a assincronia. Bom, a gente mostra aqui para vocês que foram imagens que eles olharam, né? Então a imagem, a curva de pressão tempo, a curva de pressão tempo e a curva de fluxo tempo, né? E aí o que eles detectavam? Eles olhavam, né? Se aqui ó, o tempo foi muito curto ou se o tempo era muito longo, e aí eles olhavam para os padrões aqui de onda para sua identificação. Para que a máquina soubesse isso, o que a máquina fazia? Né? Então ela fazia esse delta entre o tempo, que é esse delta B, aqui esse variável B, né, que quanto tempo tinha de sustentação de pressão, e aqui na curva de fluxo, o tempo que o fluxo ficou zerado. Então, ele fazia essa relação, esse índice,
e é assim que o machine learning, o algoritmo, entendia, né? Então, se eu tinha muito tempo, do tempo total que eu tinha de inspiração, que é aqui o B, e se eu tinha muito tempo zerado, acima de 0,5, era de 50%, portanto, era considerado um tipo de assincronia, né? Seja ela uma sincronia de delay, né? de ciclagem precoce ou ciclagem tardia, ele identificava por meio desse índice. Então, olha só, considerando aqui, então, nós temos aqui os tipos de assincronia ou nenhuma assincronia, os tipos de assincronia ou nenhuma assincronia. Nas colunas estão os preditos pelo algoritmo. Aqui nas linhas estão os preditos pelo expert, né, pelos 5 profissionais experts. Então veja, os experts disseram assim, ó, não tinham nenhuma assincronia 802 pacientes, sendo que o preditor aqui do algoritmo disse não, olha, são 777. Então houve divergência somente nesses 25 aqui, em que os profissionais, o algoritmo falou que 20 tinha uma ciclagem tardia e outra ciclagem precoce. Bom, na determinação do que a gente chama de ciclagem tardia, né, que é o delay de ciclagem, tinha 232 foram identificados pelos experts, 232. E 219 foi identificado, então há concordância em 219. O algoritmo deixou de identificar em 12, né, ele entendeu que 12 não tinha, e errou, dizendo que seria uma ciclagem precoce ou prematura em um único paciente. Então há concordância aqui em 219. Já a ciclagem chamada de ciclagem precoce, ou aqui no artigo chamada de prematura, foram 170 pacientes, sendo que o algoritmo acertou em 151, errando, portanto, 17, que ele falou que não tinha nada, e tinha, né, segundo os especialistas, e 2 ele classificou a sincronia de forma equivocada. Bom, observe então qual é a sensibilidade e a especificidade do método algoritmo. Olha só, então, sensibilidade, a capacidade deles acertar uma sensibilidade extremamente alta, de 0,97 para acertar que ninguém tem nada, 0,94 para a ciclagem precoce e 0,89, um pouquinho mais baixa, para a ciclagem delay é ciclagem tardia, e 0,89 para a ciclagem, agora sim, ciclagem precoce. E a especificidade, que é a capacidade, né, dele, os erros que ele cometeu, né, então a especificidade 0,93, 0,98 e 0,99, extremamente alto também a especificidade. Quando você pensa então nos valores, valor preditivo positivo e preditivo negativo, quer dizer, a capacidade de dizer que tem aquela situação que é não ter a sincronia, delay de ciclagem ou prematuridade na ciclagem, ele também tem valores bastante altos, e o que importa aqui é o valor kappa, um valor kappa 0,9, 0,9, 0,91, valor kappa bastante alto. Mostrando o quê? Aqui a gente vai entender que a ciclagem, o algoritmo, né? Então, usar o algoritmo, ele vai ajudar a identificar as assincronias. Ele é um método aparentemente bastante interessante para identificar a assincronia. Será que nós estamos aí no futuro da ventilação mecânica? Será que o machine learning vai substituir de alguma forma a observação clínica, ou vai pelo menos nos ajudar a identificar as assincronias? Eu particularmente não acredito que nós vamos ser substituídos, mas que essa é uma ferramenta tecnológica que pode nos ajudar bastante. Inclusive, o machine learning identificando a sincronia, ele possa gerar alarmes, e esses alarmes vão me avisar que existiu uma sincronia. Talvez isso, né, os eventos de assincronia sendo identificados pelo machine learning, eles podem ser mais rápido corrigidos por nós. Então, gente, olha que interessante, como sempre digo para vocês, você que chegou até o final do vídeo, não esquece de ler o artigo que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Não esquece aí de compartilhar com a galera, porque esse assunto é bastante interessante. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.